Qual é o mais importante? O mandamento de Deus ou a tradição dos homens? Quem está pecando é a denominação contra você, cara. Quando ela fala que você é proibido de usar tal coisa que a Bíblia não proíbe. Sim. Se eu não cumpro com as regras humanas da minha igreja, estarei pecando contra a minha denominação ou meu pastor? Interessante essa pergunta, hein? Eu vou ler o texto bíblico. É melhor. Vamos lá. É Mateus capítulo 15. Olha o que está acontecendo aqui. Diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Veja, eles não citaram o texto. Não tem texto. É uma tradição dos anciãos. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem. A Bíblia manda lavar a mão para comer? Não. Mas a tradição dos anciãos manda. Então nós estamos falando de uma doutrina de homens, definida por homens. Então, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos e não lavam as mãos quando comem? Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, eles tomaram uma invertida de Jesus, porque Jesus chegou, os fariseus falaram: seus discípulos, né, você quer ensinar pra gente, tal, mas os caras não lavam as mãos, vocês não estão nem aí para a tradição dos anciãos. E aí Jesus falou assim: vocês não estão nem aí para o mandamento de Deus. Qual é o mais importante? O mandamento de Deus ou a tradição dos homens? E aí, continua lendo o texto, que você vai ver que lá pelas tantas Jesus vai dizer assim, ó: então vocês são hipócritas, versículo de número 6, ó. Assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, aí no 7 ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías, tal, esse povo me honra com lábios, mas o coração está diante de mim, não sei o quê. Então, o que é mais importante? A tradição dos homens ou o mandamento bíblico, ou a palavra de Deus? Não, obviamente a palavra de Deus. Então vamos lá. Sendo objetivo na pergunta, né? Se eu não cumpro, não é um versículo bíblico, não é um mandamento, mas a igreja definiu que, sei lá, não pode usar gravata vermelha, como lá Deus é Amor, por exemplo. O que eu faço? Então, se eu usar, eu vou estar pecando contra a denominação? Não, quem está pecando é a denominação contra você, cara. Quando ela fala que você é proibido de usar tal coisa que a Bíblia não proíbe. Como eu disse no começo, a falta de conhecimento faz o povo perecer, e as pessoas saem proibindo o que Deus não proibiu e liberando o que Deus não liberou, e falando o que Deus não falou e prometendo o que Ele não prometeu. Então, a primeira questão é essa. E se você participa de um grupo que é recheado de doutrinas de homens, então procura uma igreja de verdade, cara. Procura uma igreja de verdade, uma igreja que prega a Bíblia e que não fica inventando moda. Então, ao invés de você ficar preocupado se você está pecando, mas eu vou desagradar o pastor, mas eu vou desagradar o grupo de obreiro, eu vou não sei o que lá. Desagradar a Deus, então, né? Em qual você está em 4 linhas? Qual das 4 linhas você quer jogar? A da denominação ou da Bíblia? Porque eles estão proibindo coisas que Deus não proibiu. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 13 ao 15.